Hi guys, good morning. Na aula de hoje nós vamos falar sobre indirect speech statement, né? Discurso indireto aí na forma afirmativa, tá? Eu fiz uma cópia aqui da tabelinha que vocês têm no livro. Ficou um pouco embaçada, né? Mas nos próximos slides vai ficar tranquilinho para vocês verem, porque eu coloquei cada tempo verbal em um slide para ficar até mais visual, assim, mais fácil de memorizar, né? Então, quando reportamos o que foi dito por alguém, né, quando nós vamos falar sobre algo que alguém disse, nós podemos escrever isso de duas formas, usando o direct speech ou indirect speech, né? Discurso direto ou discurso indireto, assim como no português, né? No direct speech, repetimos aí o que foi dito, usando exatamente a mesma frase dita pela pessoa que nós estamos transmitindo aí a mensagem. E no indirect speech, nós reportamos o que foi dito usando as nossas palavras, certo? Então, observe que quando usamos o indirect speech, precisamos fazer algumas modificações nas frases originais, tá? Então, assim como no português, né, nós podemos retratar aí o que foi dito por alguém, reportar, escrever o que foi dito por alguém de duas formas, repetindo exatamente aquilo que a pessoa disse, né, num discurso direto, ou dizendo o que ela disse com as nossas palavras, que daí seria o discurso indireto. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo de direct speech e indirect speech, certo? No primeiro caso, ó, Director, dois pontos, aí tá lá entre aspas. Now, the students are getting job offers before graduation. Veja, agora os estudantes estão recebendo ofertas de trabalho antes da formatura. Olha o exemplo de discurso indireto. Derek said that then the students were getting job offers before graduation. Né? O Derek disse que os estudantes estavam recebendo ofertas de trabalho antes da graduação. Veja que quando eu faço essa transformação, essa mudança de discurso direto para indireto, há uma mudança no tempo verbal. Na primeira oração do exemplo, nós temos aí o present continuous. Quando eu faço essa mudança de tempo, quando eu faço essa mudança de discurso, do direto para o indireto, eu mudo o tempo. E aí, no exemplo do indireto, o que era present continuous passou a ser past continuous. Certo? E as regrinhas que nós vamos ver aqui são justamente essas. Quando eu faço essa transformação, essa mudança de discurso direto para discurso indireto, eu tenho que observar o tempo verbal que aparece na frase para saber a mudança que vai ocorrer na minha construção. Certo? Então vamos lá. Olha só. Quando a minha frase no direct speech está no simple present, ao transformar no indirect speech, ela passa para o simple past. Então, atentos aí. No discurso direto, se a frase estiver no simple present, né, no presente simples, eu vou transformá-la no indireto em simple past, tá? Se a minha frase estiver aí no simple past, no direct speech, quando eu transformar o discurso em indirect speech, então ela vai ficar no past perfect simple, certo? Se a minha frase no discurso direto, né, direct speech, estiver no present perfect simple, no indirect speech, eu tenho que colocá-la no past perfect simple, certo? Se a minha frase, né, se a minha construção no direct speech estiver no past perfect simple, no indirect speech, ela vai ser escrita também no past perfect simple. Não há mudança, tá? Apenas o que ocorre aqui é a mudança ao me referir à pessoa, mas no tempo verbal, não, tá?
Quando a minha frase estiver aí, a minha construção estiver no present continuous, no direct speech, quando eu transformo no indirect speech, ela vai ficar no past continuous, tá? Como foi o caso do primeiro exemplo que eu dei para vocês, certo? Se a minha frase, então, apresentar aí past continuous no direct speech, no indirect speech, eu vou ter que utilizar o past perfect continuous, certo? Se no direct speech eu uso will, no indirect, would. No direct speech eu uso can, no indirect speech eu uso could. Se eu uso must no direct speech, no indirect speech eu uso had to. Olha só, nós temos que observar, então, que quando a frase ela aparece no direct speech, ela sempre vai vir entre aspas, tá? Sempre vem entre aspas. E no indirect speech, a conjunção that pode ser omitida numa linguagem informal, tá? E os pronomes possessivos e pessoais sofrem mudanças também na hora em que eu faço essa mudança de um discurso para o outro, tá? Então fiquem atentos no caso de reescrever a frase num exercício onde vocês precisem reescrever a frase de um discurso para o outro, observem também aí os pronomes pessoais e os pronomes possessivos, como o que aconteceu no exemplo do past perfect simple, né? Não houve mudança no tempo, só houve mudança no pronome, tá? E temos aí mudanças nas expressões também, que foi o caso do nosso exemplo inicial, que está no comecinho da tabela de vocês. Olha só, referentes a tempo, expressões que são referentes a tempo. Quando no direct speech eu usar now, no indirect eu uso then. Direct speech eu uso today, no indirect that day. Direct speech, tomorrow, the next day, no indirect speech, the following day. Eu usar last no direct speech, eu uso the night before, the previous night em indirect speech, certo? Quando nós tivermos aí expressões referentes a lugar nas nossas frases, aí tem que observar também na hora de fazer a mudança, se eu vou mudar do discurso direto para o indireto ou vice-versa, se você encontrar expressões como here no direct speech, quando você for transformar em indirect speech, você vai trocar por there. E a mesma coisa em this. This no direct, no indirect, that. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vamos nos ater apenas aos indirect speech statements e nas próximas nós vamos falar dos discursos indiretos na interrogativa e nas construções imperativas também. Ok? Bye, bye, guys!